Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora aí falar sobre o Leão da Ilha do Retiro, meus amigos. Tá chegando o atacante do Sport. É um tal aí de Arthur Souza, de apenas 21 anos, meus amigos. Exatamente. Eu vou explicar para vocês mais detalhes sobre o atleta, de onde veio, como foi essa negociação, porque é uma negociação aí com o Bragantino, que envolveu outro jogador do Sport. É um rolo danado, mas a gente vai explicar aqui, eu vou explicar aqui para vocês, tranquilo? E o outro ponto, meus amigos, que a gente vai conversar um pouquinho rapidamente, que eu acredito que vocês já sabem, que o atacante Mikael fechou com o CRB. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão de Mikael, tranquilo? Mas bora para o vídeo sem muita enrolação. Vamos lá, meus amigos, e vamos conversar primeiramente, rapidamente aqui, sobre a questão de Mikael. Muita gente estava me perguntando, Jackson, tu tá sabendo esse negócio de Mikael, tal, que ele foi, não daria para ele vir para o esporte? Meus amigos, particularmente eu acredito que sim, tá? Mas bora lá para eu explanar aqui um pouquinho mais sobre essa matéria de Mikael. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, Mikael oficialmente anunciado como novo reforço do CRB. O centroavante de 25 anos estava livre no mercado. Meus amigos, e aí tá a foto de Mikael, tudo certinho. Meus amigos, muita gente vai me perguntar. Eu, particularmente, vou dizer a vocês que eu não entendi o porquê o Sport não contratou Mikael. Não pela questão de tipo, Jack, se ele tava não tem espaço mais, tá acima do peso, fez corpo mole, que muita gente aí ficou chateado porque ele não fez corpo mole, ele não queria vir para o esporte chegar a fazer uma proposta para ele antes, ele pediu um salário muito alto e o esporte foi lá e recuou, tranquilo? Mas, meus amigos, a questão de Mikael é o seguinte, para pagar um salário de 500 mil reais a ele, como ele tinha pedido antes ao esporte, assim que ele saiu do time da Itália, eu não contrataria. O Sport fez mais que certo, mas só que o Sport levou para o coração, ficou chateado. E o jogador depois se ofereceu, quando já estava mais em baixa, foi emprestado para o Internacional, jogou no Internacional, não jogou nada, depois foi para o América Mineiro e também não jogou nada. O atleta quis voltar para o Sport e quis fazer um contrato de produtividade. Para mim, daria sim para o Sport fechar um contrato de produtividade, não ia perder nada com o atleta, é um contrato de produtividade, se ele produzisse alguma coisa, ok. E eu não digo, tá, para 2025. Para 2025 não, agora é outra pegada, é uma Série A, não tem que estar testando. Mas se a gente for falar desse novo atacante que está chegando aí no Sport por empréstimo do Bragantino, daria entre o jogador e Mikael, eu contrataria Mikael porque é o cara da casa, ia vir com custo zero, ia ser uma nova experiência, sabendo que ele tem uma identificação incrível com a torcida do esporte. Mas também o esporte tem suas razões, tá? Que eu não concordo, mas tem a razão dele aí, de o jogador não quis vir quando estava bem, quando estava um pouco melhor, e agora está querendo vir por contrato de produtividade. Mas com o CRB, só esse ponto que eu queria fechar com vocês, com o CRB o atleta está fechando com contrato de produtividade. Não vai receber salário nenhum, vai. Se jogou, recebe. Para uma Série B está excelente, na minha opinião, para o CRB, tranquilo? Mas deixa a tua opinião aí se tu repatriaria ou não, Mikael. Traria Mikael de volta esse ano ou 2024? Deixa a tua opinião aí, tranquilo? Mas bora lá, Jackson, sem enrolação, a gente já entendeu o Mikael. Mikael é passado. Vamos embora aí conversar sobre o novo contratado do esporte, o atacante Arthur Souza, meus amigos. Mas só lembrando, tá? O atleta tem 21 anos. Agora, no dia 12 de março, aproximadamente mais 12 dias, ele já completa 22, tranquilo? E a gente vai conversar como foi esse imbróglio. Eu vou trazer a fonte agora para vocês, que é a fonte do nosso amigo Repórter Antônio da Rádio Jornal. Mas bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, a matéria do Repórter Antônio fala o seguinte, vamos ler rapidamente aqui. O Sport Recife e o Red Bull Bragantino afirmaram uma parceria que envolveu 3 jogadores. Vamos lá, para a gente entender. O garoto João Anderson, de 16 anos, meia da base do esporte, assinou em definitivo com Braga, no caso o Bragantino, tá, pessoal? Que agora detém 50% dos direitos do atleta. Os outros 50% permaneceram na Ilha do Retiro. Como eu disse aí, ele vai permanecer. O Sport vendeu 50% do atleta
e vai continuar ainda com 50% do jogador. Isso é importante a gente frisar, tá? Que é um ponto que eu vou tocar aqui com vocês. Seguindo aqui, caso o Bragantino deseje ter mais 10% de Joanderson, se tornando majoritário, o valor a ser pago aos rubro-negros, no caso ao Sport, é de cerca de 750 mil reais. Vamos lá, só mais um parênteses aqui nesse ponto que o repórter Antônio trouxe. Vamos supor que o Sport aqui está vendendo cada 10% do atleta, tá? Isso é uma percepção minha, tá? Não é nada que foi falado não, tá, pessoal? Mas é uma percepção minha, uma lógica que eu estou usando. Se o Sport vendeu por 750 mil, pretende vender 10% do atleta, então significa que cada 10% que o Sport vendeu foi 750 mil, tranquilo? Ou até mais. Então, no caso do jogador que foi vendido 50% do atleta, acredito eu que o Sport vendeu ele por 3,750 milhões de reais. Tranquilo? Eu acredito, isso é uma suposição que eu estou usando a lógica de 10%. Mas bora lá, seguindo. Em contrapartida à negociação inicial, o clube paulista cedeu ao Sport 2 atletas por empréstimo. O primeiro foi o zagueiro Lucas Cunha, que a gente já conhece, que é o zagueiro aí que já atuou em 1 a 2 jogos, tá? Que já estreou com a camisa leonina. E o atacante Arthur Souza, de 21 anos, como eu disse a vocês, vai contar 22, no dia 12 de março. Campeão da Copinha pelo Corinthians em 2021 e que já foi até regularizado pelo Leão Pernambucano. Arthur, inclusive, deve ser anunciado nos próximos dias, sendo a última das transferências do Sport na atual janela. Vamos lá, meus amigos, a janela está fechando hoje, tá? Ele só pode ser contratado nessa janela. Eu vou explicar os números do atleta para vocês e vocês vão ver que esse ano ele ainda não jogou. Vão abrir agora uma janela, agora em março, tá? Mas a de março é só quem atuou no campeonato estadual. No caso, o Bragantino está jogando no campeonato paulista. Então, o jogador não jogou nenhum jogo do campeonato paulista, então ele não pode ir nessa próxima janela, que vai abrir agora no dia 10 de março, até o dia 11 de abril. O jogador teria que vir nessa janela, o Sport já regularizou o atleta, como o nosso amigo Antônio trouxe, e hoje já aparece no bid, tudo indica no bid aí, e já vai estar podendo atuar nos próximos jogos. E ele não joga o Pernambucano, tranquilo? Mas tranquilo, Jackson. E aí, o que é que tu achou? Vou dizer minha opinião logo após a gente conversar aqui sobre os números do atleta para vocês entenderem. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, a gente vai começar de baixo para cima, tá? O atleta, ele era jogador do Corinthians. Ele começou, na verdade, no Desportivo Brasil. Em 2019 foi para o Corinthians e ficou até agora em 2024. Em meados de 2024, o atleta jogou pelo Corinthians. A melhor performance que ele teve foi quando ele foi campeão aí do Corinthians em 2021, sub-20, tá? Eu costumo particularmente não contar tanto com sub-20. Ele no sub-20, meus amigos, ele fez 28 jogos, que foi campeão da Copinha, 28 jogos e 7 gols. Na verdade, a melhor performance dele é agora em 2022, que ele fez 31 jogos e 18 gols. E logo em seguida, em 2023, ele jogou, meus amigos, a Copinha também, com a camisa do Corinthians, fez 37 jogos e 14 gols. Foi para o profissional em 2024 e fez apenas 4 jogos e chegou a fazer um gol pelo Corinthians. E o Red Bull Bragantino gostou do atleta, foi lá e contratou. Tranquilo? Contratou o atleta em 2024 para o profissional. É aí onde chega o ponto que eu acredito que o jogador tem que jogar bem no sub-20 profissional. Sub-20 é uma categoria mais um pouco abaixo, não tem como dizer que o atleta é muito bom por esses números. Sabe fazer gols? Sabe fazer gols. Sabe fazer gols no profissional? Ainda não foi testado de verdade, tranquilo? E, meus amigos, aí no Bragantino 2024, ele fez 8 jogos e não marcou nenhum gol, tranquilo? Em 2025, ainda ele não jogou pelo profissional do Bragantino. Mas, meus amigos, é o seguinte, na minha opinião, é um atleta que o Sport está chegando, está trazendo o jogador, na verdade, para arriscar. Vai arriscar se vai dar certo ou não vai dar certo, é outra história. Mas um ponto que não chegou informação nenhuma para mim é: vai chegar por empréstimo, mas vai ter a opção de compra no final do ano?
Porque se não tiver opção de compra, não tem para que o Sport contratar um jogador para ser vitrine. Acredito eu que a diretoria do Sport não vai ser burra o suficiente, desculpa a palavra, mas ela não vai ser tão boa o suficiente assim para pegar um jogador de 21 anos, que vai completar 22 agora, um jogador de 22 anos, ficar com ele o ano todinho e não ter uma opção de compra no final do ano. Para mim, seria um erro muito grande. Já havia acontecendo isso no passado, mas hoje em dia isso não existe mais. Ser vitrine para só o Bragantino ir lá e ganhar dinheiro em cima do atleta. E principalmente que está cedendo o atleta para o Bragantino, que é uma joia da base de 16 anos, que é o João Anderson. Mas, na minha opinião, vale arriscar? Vale. Vai ali disputar com paciência e com o Pablo. No mais, vai ter ali algumas oportunidades ou outra e vai entrar possivelmente no rodízio de Pepa, tranquilo? Mas, meus amigos, a minha opinião é: vale a pena arriscar, vale sim. E a informação que acaba de chegar é que o jogador já está no BID e já pode atuar na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Pernambucano não pode, tranquilo? Mas diz aí tua opinião. Tu gostou, tu não gostou? Jackson é um jogador razoável, nem fede nem cheira. Deixa aí a tua opinião que eu vou responder todo mundo, tranquilo? Tamo junto e até a próxima.